Olá, sexto ano! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou o professor Ed Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, ao seu responsável que possa estar aí acompanhando nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores. Sejam todos muito bem-vindos. Para interagir com vocês, está aqui o nosso querido professor Magno. Olá, está começando mais uma aula de ciências aí para vocês do sexto ano. Queria também cumprimentar aí os professores, os alunos, fazer alguns lembretes iniciais. Primeiro deles, eu acho que é importante, se você está devendo aí alguma atividade de entrega para o seu professor, desse finalzinho aí do quarto bimestre e tudo mais, se acelera, que o professor precisa receber esses trabalhos para não atrapalhar aí o encaminhamento. E um lembretezinho para o professor, que sempre que possível, se ele tiver aí com as turmas, às vezes é um pouco difícil de reunir as turmas e colocar aqui as interações dos alunos, mas quando isso é possível, que você coloque para a gente poder, para permitir que a gente leia o nome aí dos alunos que estão participando, a série, etc. Também a escola, também é bacana, porque isso revigora aí um pouco da nossa interação por aqui. E esperamos aí que a gente todos tenham aí uma boa aula. Aliás, deixa eu também lembrar que isso que eu acabei de falar não quer dizer que os professores não sejam bem-vindos para participar. Você sabe que aqui o espaço é aberto, né, professor Edjoel, Sim. para a participação dos alunos e dos professores. Isso Uma aí. boa aula aí para todos. Opa, aliás, esperamos, né, que os professores participem também. É sempre muito enriquecedor, né? Sempre a aula fica muito mais rica com a contribuição dos nossos colegas, né, que sempre tem alguma coisa para acrescentar, porque todos aqui somos professores e às vezes a gente pensa a aula de um jeito e o colega está aí de fora, ele vê de uma outra forma e enriquece muito mais a aula. Então sempre são bem-vindos, tá bom? Bom, a habilidade que a gente vai revisitar hoje, né, é essa aí, ó, é a 06. Concluir, com base na análise de ilustrações e ou modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Muito bem, é claro que a gente vai dar ênfase aí ao organismo humano, né? E como é que nós vamos trabalhar isso hoje? Então a gente vai fazer aquelas tarefinhas que na verdade vão ser aí as interações, né, no chat, né, pegar aí as cooperações, né, e tentar também contribuir de alguma forma, resolver as atividades e buscar informações, tá ok? Muito bem. Então, para começar aí a nossa aula, né, na última aula, que foi sexta-feira passada, a gente falou um pouquinho sobre as células, lembra? Aí eu falei que existia um ser unicelular, ó, eu tenho até aí uma imagenzinha de um protozoário, que já é conhecido nosso. Esse cara aí, ele é uma única célula, né, e ele sozinho tem que se virar com as organelas que ele tem. E aí, neste caso, as organelas vão fazer o papel de órgãos, tá bom? E até o papel, de alguma forma, de sistemas, né, em uma única célula, certo? Então, esse cara ele tem que se virar, ele está lá na pocinha d'água dele lá, ele tem que digerir, ele tem que reproduzir, ele tem que fazer tudo que um ser vivo faz, sendo só uma célula, tudo bem? E aí eu quero saber, e os seres vivos complexos como nós, né? Como que as células se organizam, então, para manter a gente vivo aí? Então, para essa questãozinha aí, eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem, tá bom?
Ó, o pessoal está acordando ainda aí, Oba! o Edjoel, no sentido literal da palavra, que vários bons dias e tudo mais, e muitas participações. Falando aqui o Bom professor dia a Moacir. todos, então, né? Bom dia, sejam bem-vindos aí. Professor Moacir colocou célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Oba! Tem aqui participação da professora Karime, também colocou tecidos. Ó, a professora Ivanete está aqui também. Tem professor Roberto chamando os alunos à participação. Tem professora Karime, já falei, né? Olha, o professor Pedro, que está aí conosco novamente, aí um abraço aí para o professor Pedro, acho que é Pedro Donizete, está sempre participando aí com a gente, colocou aqui que a participação da Juliana Borges, da Escola Pio Antunes de Lourdes. Células, disse o Bruno, aí o professor Bruno, células assumem funções específicas, formando tecido, órgãos e sistemas. Perfeito. Essa ficou bem completinha, né, Ed? Porra, perfeito. Quer partir dela? Não, vamos aí. Ó, tem uma resposta aqui da aluna Lenara. Oba. Vamos ler essa daí? Pode. Por favor. Ó. Não sei, mas acho que sim, porque se tudo fosse desorganizado, acho que não conseguiríamos viver tão bem quanto vivemos. Acho que se fosse tudo muito largado, muito desorganizado, talvez nosso organismo não se comportasse tão bem como se fosse tudo organizado. Lenara. Aluna Lenara. Bem, né? Colocou aqui com as palavrinhas dela, né? Não, mas perfeito. Inclusive, né, nós gastamos muita energia para manter esse organismo organizado. Tá perfeito. Tá? É isso mesmo. E assim, no nosso corpo, né, como é que se organiza? Imagina, o meu corpo aqui tem bilhões, milhões, bilhões de células. Bom, deve até haver alguém que já contou a quantidade, mas esses números vai ser sempre aproximado. Mas, agora você imagina, né? Será que as células do meu corpo são todas iguais? Não. Tá? Então, a célula do meu músculo vai ser diferente da célula do meu sistema nervoso. A célula do meu sistema nervoso vai ser diferente da célula do meu músculo e da célula do osso. Tá? A célula do sangue vai ser diferente da célula do osso, do músculo, do sistema nervoso. Então, essas células que são diferentes entre si, porque elas estão formando diferentes tecidos. E esses tecidos vão se organizar em órgãos, tá? Eu posso te dar um exemplo, a gente tem uma celulinha que ela fica contraindo, ela não precisa de nenhuma comando para ela se contrair, tá? Então ela tem contrações involuntárias. E essa celulinha, ela vai ser ela que vai formar o tecido do nosso coração, tá? Ou o músculo cardíaco, pode ser assim. Por isso que o nosso coração ele vai ficar bombeando, né? Tem até uma imagenzinha aí do sistema cardiovascular para você observar, olha só. Então o coração que está aí no centro do peito, né? O coração fica no centro do peito, inclinado para a esquerda, tá ok? A gente fala assim, o coração está do lado esquerdo. Não, pode ver aí, ele está no centro do peito, inclinado para a esquerda. Né? Então o que acontece? Esse coração, ele pulsa. Para que ele pulsa? Para fazer o sangue circular. Tá? Via de regra, o que está em vermelhinho aí a gente chama de artéria, tá? São os vasos sanguíneos. O que está em azul a gente chama de veia. Tá? Tem uma pequena circulação que sai do coração e vai até o pulmão, e sai do pulmão e volta para o coração. A gente chama ela de pequena circulação. Nesta pequena circulação, o sangue que está pobre em oxigênio, ou seja, aquele sangue que está vindo do corpo e vai até o pulmão para ficar rico em oxigênio de novo, ele vai pelas artérias até o pulmão. E o sangue que volta rico em oxigênio para o coração, ele vai pelas veias. Tá? No restante do corpo, isso se inverte, é o que a gente chama de grande circulação. Então, todo o sangue que está rico em oxigênio, ele vai pelas artérias para todas as partes do corpo, tudo bem? E todo o sangue que está pobre em oxigênio, ele vem pelas veias até o coração para ser levado de novo para o pulmão, para deixar lá o gás carbônico, né? Então ele vai estar rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Aí ele deixa o gás carbônico no pulmão, entrega o gás carbônico lá e pega o oxigênio. Aí ele volta para circular de novo no corpo. E ele faz isso graças à bomba, que é o coração. Tá, eu posso até me arriscar aqui a dizer para vocês que a gente tem mais 2 corações auxiliares. A gente pode dizer assim,
que são as panturrilhas, tá? Por isso que é importante a gente caminhar. Quando a gente caminha, a gente melhora a nossa circulação sanguínea, porque a panturrilha ela contrai, né? Para quem não sabe, panturrilha, algumas pessoas chamam de batata da perna ou barriga da perna, mas é a panturrilha, tá? E quando você anda, ela contrai e empurra o sangue para cima, né? Já que o sangue tem que vencer a força da gravidade. Lembra que tudo vai para baixo por causa da gravidade? Então a panturrilha ajuda o sangue a voltar. Tá? E aí vai ter, né, umas válvulazinhas assim, ó, que elas vão fazer assim, ó, elas abrem para o sangue subir e elas fecham para o sangue não descer. Né? E aí quando a pessoa tem varize e tal, pode acontecer o quê? Essas válvulas se afastam e aí esse fluxo fica meio estranho, tá bom? Por isso que é importante a gente estar sempre se exercitando, né, fazer atividades físicas e tal, você mantém esse sistema cardiovascular saudável. Agora é lógico que sempre tem que consultar um médico, que ele vai falar que exercício que você pode fazer e sempre o acompanhamento de um profissional de educação física. Mas é importante você fazer atividade física, tá bom? Então, ó, entendemos aí como que o sangue circula no corpo, né? Então ele vai ter lá a bomba, que é o coração, que vai contrair sem o cérebro pedir, né? Ele vai contrair lá involuntariamente. Se você pegar uma célula sozinha do coração, ela fica contraindo, tá bom? E aí vai bombear o sangue. Só para lembrar, quando a gente fala, né, de sistema cardiovascular, que o coração não fabrica sangue, tá bom? O coração só bombeia sangue. O sangue ele é fabricado na medula óssea, tá? Nos ossos longos do corpo. Nossos ossos longos, eles vão ter lá um centro no osso, e aquele centrinho do osso ali, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do franguinho. Quando a gente come frango, né? Se você comer uma coxa de frango, se você quebrar aquele osso, que é o fêmur do frango, você vai ver uma esponjinha lá dentro daquele osso. Aquilo ali é a medula óssea, é ali que o sangue é fabricado. Na gente também, nos ossos longos. Então é o que a gente chama de medula óssea, tá bom? É onde é fabricado o sangue. Então o coração ele vai fazer o sangue circular, somente, tá bom? Tem alguma contribuição aí, professor? Não, queria só dar um alô aqui para a aluna Débora, Débora do Queijo, que respondeu tecidos lá e tal, está participando com a gente aqui, e o João Marcos e o José Mário, que sempre estão participando das nossas aulas aqui, Ed. Que bom. Gente, então tem mais uma interaçãozinha aí. Eu falei um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, né? Então é o seguinte, ó, tá aí, eu falei um pouquinho sobre o sistema cardiovascular. Quais outros sistemas você conhece? Tá? 2 minutinhos para você colocar aí pra gente. O pessoal conhece outro sistema assim, ó. Vou começar aqui com a contribuição do aluno João Vitor. Ele colocou o sistema nervoso, Ed.
Sistema nervoso, Ó, oba. mas tem aí exemplo de sistema digestivo também, o sistema nervoso, digestivo. É, Tem a participação da aluna Érica do sexto B, sistema respiratório, oba, vou tem o falar dele. sanguíneo também. Muito bem. Ó, tem o sistema endócrino, sistema Endócrino. nervoso, Muito bem. já falei, ósseo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma participação do aluno. Eu acho que aqui é de aluno. Ó. Alunos da escola Dr. Miguel Priante Calderaro. Um abraço aí, bom dia. Sistema respiratório, Ed. Sistema respiratório, vamos falar dele. Ah, e a professora Maria lembrou que tem o sistema reprodutor também. Reprodutor, importante. Enquanto o professor está olhando ali, alguém perguntou no chat sobre os objetivos da aula. Então, o objetivo específico aqui é a gente revisitar esse estudo dos sistemas do corpo. A gente estudou na aula passada as células, né, e agora então a gente falou um pouquinho de tecido e vamos já... a gente lembra que normalmente tem uma hierarquia aí, né? Célula, tecido, órgão, sistema. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho dos sistemas agora. Aliás, a participação está tão legal aqui, né, Ed? Podia deixar o chat aberto, né? Acho que pode deixar o chat aberto. Bom, muito bem. Posso prosseguir aqui? Ó, é assim, eu fiz essa pergunta para puxar uma outra pergunta, tá bom? Então, agora eu quero saber o seguinte, para os nossos alunos queridos aí. Por que você respira? 2 minutinhos. Tem participação do aluno aqui. Ó, a Nicole respondeu que é para produzir energia, professor. Oba, já matou. Tem aqui aluno Pablo Dias também, precisamos de oxigênio. Ele é lá da escola Alice Rodrigues Mota, de Juquiá. Oba. Por causa do nosso sistema respiratório. Resposta do aluno Moisés, que é aluno da professora Luísa aqui. Para ter energia, alunos do 6º ano do CEAM. Produzir energia, que também apareceu várias vezes, viu? O aluno Ryan, sistema digestivo. Ok, tem uma relação aí.
E a Amanda do Alice Chueri, lá de Guarulhos, disse que é porque precisamos de oxigênio, Ed. Tudo bem. Gente, aí, atrelado ao oxigênio também tem a participação do Matheus, do 6º ano também. E o aluno Pablo também está participando aqui, falando a mesma coisa. Oba. Pessoal, então assim, perfeito. Né? O bom da aula de revisão é isso, né? Que a gente vai recordando ali o que foi falado nas outras aulas e o que o seu professor com certeza já falou a respeito, né? E aí enriquece bastante. Então, basicamente, o nosso sistema circulatório ou cardiovascular, ele está aí para levar, né, para transportar, entre outras coisas, né? O nosso sistema cardiovascular tem algumas funções. Uma das funções é transporte. Então, ele vai transportar oxigênio para as células e ele vai levar gás carbônico para o pulmão, tá? Basicamente. Então, quando eu inspiro, né, quando eu puxo o ar que eu estou puxando vai estar mais rico de oxigênio, né? E aí, quando eu expiro, né, quando eu solto o ar, esse ar vai estar mais rico em gás carbônico. Ainda vai ter oxigênio também, mas ele vai estar mais rico em gás carbônico. Por quê? Porque o sangue passou pelo pulmão, deixou moléculas de gás carbônico e pegou moléculas de oxigênio. E essas moléculas de oxigênio ele vai levar célula a célula e vai deixar numa organela lá da célula, que a gente conheceu na aula passada ou relembrou na aula passada, que é a mitocôndria. Ela é responsável pela respiração celular. Então, todas as células do nosso corpo precisam receber essas moléculas de oxigênio. Tudo bem? Para quê? Né? Já falaram alguns aí, para produzir energia. Mas, para a gente reviver aí o que a gente já falou sobre isso, eu vou ter uma outra perguntinha. Tem alguma interação aí, professor, que o senhor queira colocar? Não, só reafirmando aqui que tem muita gente participando, tem o Samuel, o aluno Samuel do 6º A, que é aluno da professora Maria Elina, e Manuel Bento também. Muito bem. E algumas pessoas aqui se manifestando, falando, poxa, que bacana, e aprendo muito com vocês e tal. A gente, só lembrando, né, Ed, a gente sempre fala isso aqui, a gente está aqui juntos numa construção, né? É importantíssima aí essa interação e essa compreensão de vocês também, que estão sempre abertos a participar bem da aula, mas também quando tem alguma coisa para contribuir com a aula também colocam aqui de uma maneira muito bacana, muito carinhosa. E nós também aprendemos muito, né, professor? Com certeza. E a gente aprende demais com vocês também. Gente, então tem aí uma imagenzinha para a gente falar sobre essa interação que eu acabei de falar, tá vendo? Ó? Aí está aí o sistema respiratório junto com o sistema cardiovascular e eles interagem conforme eu acabei de falar com vocês. Lembrando que todos esses sistemas aí estão sendo formados por órgãos, ó, lá no sistema respiratório dá para a gente ver o pulmão, aí você tem lá os bronquíolos, né, os brônquios, né? E no sistema cardiovascular você vai ter o coração, as veias, as artérias, tá bom? E tudo isso vai estar ligado, formado por tecidos, né? Que vão estar formados por células, tá bom? Células diferenciadas, tudo bem? Bom, pois bem, aí é o seguinte, meus queridos, eu vou querer agora uma outra interaçãozinha. Eu perguntei por que você respira, você já me deu alguns spoilers aí da próxima pergunta. Então eu vou deixar um minutinho só a próxima pergunta, tá? Por que você se alimenta? Um minutinho só.
Que bacana, né, Joel? Além da gente se identificar com os alunos, né, e com os professores e tal, a gente já se identifica com escolas assim Sim, que estão sempre participando com a gente aqui, que são de várias regiões de São Paulo, né? é A gente verdade. estava comentando aqui. Ó, mas eu vou começar essa contribuição aí chamando aqui a aluna Yasmin, da escola Professor Jair Bart. Alimento é a energia para o corpo. Oba! A professora Janaína colocou aqui também: o alimento contém nutrientes que fornecem energia para as nossas funções vitais. A aluna Nicole colocou que o alimento, junto com o oxigênio, produz energia para o corpo. Isso aqui deve ser de aluno também, ó, para obtermos energia e nutrientes. Professora Perfeito. Lucila colocou aqui. P. Celso Gama com a gente, Edjoel. Oba! Ó, a Fernanda, aluna, colocou assim: precisamos comer para manter o corpo em equilíbrio. Em Perfeitamente. equilíbrio energético, metabólico, enfim. Colocou tudo aqui, né? Deu uma aula. Perfeito. Maravilhoso. Ó, Gente, professor, tem uma palavrinha legal, desculpa, Ed, ó. tranquilo. Só que eu gosto dessa palavra, Uhum. combustível para o corpo. Sim, Colocou oba, aqui vou também. falar dele. Muito bom. Queria aqui, eu vi, passou aqui correndo aqui, mas eu vi que passou o pessoal lá do desembargador Luiz Zambra. Eu dava aula aí do lado, no Simonini. Tá, um abraço para vocês. Vamos participar aí. E todos os demais, né? Mário Cosel também, a gente viu que está aqui, que são escolas que, como eu nasci e cresci aí na região, a gente sempre passa em frente, passa próximo, né? E fica feliz, a gente se sente mais acalentado, né? A gente nessa situação de pandemia aí, que faz tempo que não põe o pé na escola, né? Eu, pelo menos, posso falar por mim, acho que pelo Magno também, a gente se sente mais acolhido quando vê esses nomes de escola e vê o aluno participando, tá bom? A gente fica muito feliz de E principalmente quando a reencontrá-los. gente, a gente percebe, né, que são assim, contribuições e participações em todas as aulas, que o pessoal de Atibaia, tem Sim. essa escola Pedro de Melo aqui também. A gente não conhece todas, né, É. conhece algumas, mas a gente se sente assim muito acolhido. Muito bem, gente, então vamos lá. Maravilhosas as respostas de vocês, tá? Eu preparei uma pequena explicação aqui, mas não foge muito do que vocês falaram aí. Eu havia falado como interage, então, o sistema respiratório com o sistema cardiovascular. Agora eu vou falar um pouquinho como interage o sistema digestório com o sistema cardiovascular, tá ok? Então, ó, você se alimenta, certo? Você coloca o alimento na boca, mastiga e aí começa a digestão, né? A digestão ela tem processos químicos e processos físicos. Quando eu mastigo, é um processo físico, mecânico, mas a saliva ela vai ter lá alguns elementos químicos, né, que vão já modificar esses nutrientes. Então aí eu vou ter um processo físico e um processo químico, certo? Então, da boca eu engulo, passa lá pela faringe, desce pelo esôfago, num movimento que o pessoal chama de movimento peristáltico, né, que o esôfago vai empurrando a comida para baixo, tá? Não é só gravidade. Diz-se que se você comer de ponta cabeça, a comida vai chegar no estômago do mesmo jeito, né? Lá no estômago ele vai bater por algum tempo, igual fala-se até que o estômago é como se fosse um liquidificador biológico, vai bater ali com alguns ácidos e tal, e aí vai para o intestino delgado. Ó, tem até uma figurinha aí. Ali no intestino delgado, lá embaixo, ó, tá vendo? Começou na boca, desceu o esôfago, faringe, esôfago. Aí tem o fígado aí também. O fígado tem uma glandulinha que vai liberar um líquido, né? Que é vai ter a vesícula biliar que vai liberar a bile. E essa bile aí dissolve gordura, por exemplo. Né? E aí você vai ter, no estômago vai bater, 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 e vai entrar no intestino delgado. Aí acontece a absorção dos nutrientes, tá? Quando a comida está passando por aí, ela já foi desmanchada e tal, essa comida começa a ser absorvida pelas paredes aí do intestino, tá bom? E aí o sangue passa por aí, pega esses nutrientes e leva para as células, tá? Como foi muito bem falado aí. Principalmente a gente vai falar aqui da glicose. O que é a glicose? O açúcar, né? Esse açúcar tem que entrar lá na célula, tá bom? E vai interagir, né? Vai reagir com o oxigênio, vai haver uma combustão ali, uma baixa combustão, que vai gerar energia. Vai gerar energia, vai liberar gás carbônico, por isso que o sangue tem que passar e pegar o gás carbônico e levar para o pulmão de volta. Tudo bem? Gente, então ó, o sangue passando aí de novo. Só que a glicose não consegue
não vai conseguir entrar sozinha na célula. Ela vai precisar da ajuda de um hormônio, tá bom? Que vai estar aí numa glândula chamada pâncreas. Ó, tem até a fotinho aí do lado direito seu aí do pâncreas. Está lá embaixo, lá, ó, perto dos rins e tal. E o que esse pâncreas faz? Ele libera um hormônio chamado insulina. Essa insulina, todo mundo produz insulina, tá? Aí essa insulina, ela vai para a corrente sanguínea e ela é responsável só para fazer uma coisa: empurrar o açúcar para dentro da célula, tá? Sem insulina, o açúcar fica circulando no sangue e não entra para dentro da célula. Né? E tem gente que fala assim, não come muito açúcar que você vai ficar com diabetes. Não, diabetes é você ter um probleminha no pâncreas, que você não produz insulina ou produz em quantidade insuficiente. Em alguns casos, não sempre, em alguns casos você vai precisar até injetar insulina. Tá? Em outros casos, não. Você tendo uma alimentação diferenciada, fazendo exercício físico, etc., às vezes você nem precisa injetar insulina. Cada caso vai ser um caso. Mas, normalmente, a gente produz insulina por aquela glândulazinha ali que a gente acabou de falar. Então, ó, até agora eu falei da interação entre o sistema circulatório e o sistema respiratório, entre o sistema circulatório e o sistema digestório, entre o sistema circulatório e o sistema endócrino, que é onde estão as glândulas que vão liberar hormônios no nosso corpo. Tá bom? Falamos ainda da interação, então, de alguns sistemas. Muito bem. Agora eu quero saber o seguinte: por que, quando fazemos atividades físicas, normalmente o coração acelera os batimentos? E aí eu vou deixar 3 minutinhos aí para você me responder.
Que beleza que dá essa aula com muitas interações aqui de alunos, viu, Ed? Vou Opa. começar aqui pela aluna Yasmin. É legal que eu já identifiquei que tem assim, tem a aluna Yasmin, que é da escola Jair Bart, que respondeu que precisa mandar sangue com mais força. Ela é aluna lá de Olha. Itapetininga. Mas tem a aluna Yasmin também, que é da escola Bartolomeu de Carlos, que fica ali em Guarulhos, do lado do Marinha. Ó, tem muita participação de alunos, eu selecionei algumas aqui. Tem os alunos da escola Pio Antunes de Lourdes, circulação do sangue. Aqui também tem aluno Pedro. Não, peraí. Participação sem interação dos meus alunos. Que pena, o professor Pedro colocando aqui. Vamos lá, alunos do professor Pedro. Vida, Poxa olha, vida, acabei né? de falar que está bonita a aula com tantas interações e a gente Pode fica ter sabendo mais, né, Magno? Pode ter Pois mais é, ainda. mas a gente entende, viu, professor? A gente é solidário a toda essa dificuldade que tem. Aumenta a demanda de O2. Aceita essa, Ed? É uma Aceito, boa, né? claro. Como que eu não vou aceitar? Ó, consumo de energia e o aumento da frequência sanguínea, a professora Thelma respondeu. Olha, Mas tem mais participação de aluno. Tem o Kevin aí, que é da escola Aurora, para o crescimento equilibrado. Ele é lá de Indaiatuba. E a muito bem. aluna Yasmin, Bem-vindo. tem outra Yasmin aqui, será? Aluna Yasmin, porque é necessário bombear o sangue mais rápido, Ok. né, aumentar a velocidade. Isso. Sim, para suprir o oxigênio, o coração acelera, respondeu a professora Aí sim, hein? Idalete. Foi professora, né, ou foi aluno? Foi professora, mas tem Tá. participação de aluno. Ah, Ó, bom. Manda aí, alunos manda aí. aqui da professora Viviane, lá de Guarulhos do Alice Chueri, Maiara. O sangue circula mais rápido. Olha, Alunos do Carlos Estevam Aldo Martins, o Matheus, respondeu bombear mais sangue, bombear o sangue. tudo bem. Então, gente, por que que precisa bombear mais sangue, né? Teve a professora aqui que deu uma dica e alguns outros falaram também, né? Se eu estou fazendo atividade física, quem que vai precisar de bastante energia? Meus músculos, né? Então, aí o que que vai acontecer? Eu preciso de ter mais açúcar e mais oxigênio. Dependendo do tanto de atividade que eu fizer, eu começo até a ficar com a respiração ofegante, né? Por quê? Eu tenho que puxar muito oxigênio, tá bom? Então, o meu sangue vai ter que levar isso para as células rapidamente. Então, a minha respiração vai ficar ofegante, o meu coração vai bater rápido para poder levar açúcar e oxigênio para todas as células que estão trabalhando duro ali, tá bom? É como se de repente, né, o pessoal saiu para trabalhar lá e alguém vai correndo levar a marmita, mas a marmita não é suficiente, aí tem que levar outras marmitas, tem que correr mais rápido ainda, tá bom? Então, basicamente, seria isso. Bom, eu posso fazer uma sistematização da minha aula aí rapidinho, dizendo assim, ó, em seres unicelulares, como um protozoário, uma célula tem a função complexa de viver independentemente. Em seres pluricelulares como nós, seres humanos, existem diferentes grupos de células que se unem para formar diferentes tecidos, que formarão diferentes órgãos, que constituirão sistemas que trabalharão em conjunto. Gente, eu quero deixar meu abraço a todos vocês, muito obrigado pela participação na aula de hoje, e o professor Magno, como sempre, vai dar aí o recadinho final. Deixar aqui os meus cumprimentos e lembrar vocês que pode dizer o que vocês acharam da aula aqui, expressando aí as opiniões de vocês pelo chat ou pelo QR Code. E dar um recadinho aqui que colocaram aqui que quando isso tudo normalizar, que vão sentir falta da gente. Talvez não, né? A gente tem um projeto aí, o Joel já falou algumas vezes, mas na próxima a gente guarda a surpresa. Na próxima assista aula que a gente tem uma surpresinha para falar aí para vocês, tá bom? Fiquem todos em paz, boa semana.